Eu acredito que o ser humano vai deixar de existir justamente porque vai ter robôs tão perfeitos e tão fodas que a gente não vai ter necessidade de se relacionar ou de se reproduzir com outras pessoas. Caralho. Por que tu vai se relacionar com uma pessoa escrota que fica gritando Bolsomito 2018 quando tu pode ter um robozinho perfeito pra ti, pré-programado? Ah, mas aí é só tu ter noção, né, de não se relacionar com uma pessoa assim. Nem todos dão sorte de dar um match perfeito, tá bom, Guilherme? Vamos respeitar o amigo, tá? Quando é que começa a próxima temporada? Alguém sabe? Alguém leu isso? Ela estreia agora no final de abril, acho que junto com o Guerra Infinita, não? Vamos ver aqui, justamente porque começa a temporada 2 que acho que foi tu que sugeriu, né, Eloy? A gente começar a falar. Ela estreia dia 22 de abril aqui, ó. 22 de abril, no domingo agora. No domingo agora ela vai estrear. Uhum. E aí eu confesso que eu tive que dar uma olhadinha no vídeo da Carol Moreira pra lembrar um pouco da primeira temporada, que ela fez um vídeo de 50 minutos contando as coisas na ordem cronológica. Ah, eu não vi nada em ordem cronológica, acredita? Acredito. Eu vi a série normal, né? Mas eu queria muito ver, assim, eu não cheguei a ver nenhum comentário de ninguém, assim. Eu acho muito legal, assim, quando a obra consegue contar uma história onde ela consegue misturar todas as linhas do tempo, né? Eu lembro, assim, que quando eu vi o Pulp Fiction, a minha cabeça explodiu, assim, cara, porque o cara tinha morrido uma hora, só que ele volta pra história, sabe? Isso é uma ferramenta muito, muito boa, assim, pra se contar uma história, né? E daí quando eu vi que a série também era assim, a minha cabeça foi longe também. Vamos falar pro público o que é a série, pra quem acho que não viu, a gente pode ir começando ambientando, assim, as pessoas, e aí a gente começar a falar dos personagens. Tava falando hoje sobre, exatamente antes de vocês falarem da série, tava contando do que ela era. Essa série, ela foi feita, eu acho que a HBO, ela tinha a ideia de fazer uma série que substituísse Game of Thrones. Eu tenho muito na cabeça, porque já tava... E aí, quando eu comecei a ver, eu fiquei, sério? Será que vai dar esse boom? Mas pra quem não conhece, a série, ela se passa em anos futuros, assim, eu não lembro se tem, vocês lembram se tem ano? Não, acho que eles não falam. Eles não estabelecem, mas dá pra ver que é um futuro não tão futurístico assim, mas é futuro. E ela é um... Enfim, uma empresa criou um parque estilo Velho Oeste, no qual lá dentro existem androides, né? São robôs que têm a forma humana normal, que são chamados anfitriões, que eles interagem com o público que vai visitar esse parque. Então, eles têm um cronograma de dar desafios e conversar e interagir com essas pessoas, como se realmente a pessoa estivesse imersa àquele contexto. E ali a pessoa, o visitante, né, ele tá liberado a fazer qualquer coisa com aqueles anfitriões ou com aquela aventura. Então a série, ela tenta tratar muito de questionamentos morais e legais, assim, sobre coisas que tu coloca no teu dia a dia. Por exemplo, na série tu pode matar, tu pode bater em alguém, tu pode mentir. Enfim, todas essas coisas que a gente faz no GTA normalmente, né, sem se questionar muito um valor legal ou moral. Na série a gente começa a assistir isso e como seria no futuro se a gente interagisse com pessoas que na verdade não são pessoas, né, são robôs, e como a gente trata disso. A série tenta trazer esse viés de pessoas interagindo com essas pessoas. Então... E os anfitriões, né, eles não podem fazer nada contra ti, então tu não sofre nenhuma represália em qualquer ato que tu faça lá dentro, né? Exatamente. É importante falar que esses anfitriões, eles não sofrem nenhuma represália e eles não têm consciência que são robôs. Então, tipo, eles vivem aquele script no dia a dia como se fossem humanos, interagem como se fossem humanos, uns com os outros, com as pessoas, mas eles pensam que eles são humanos, eles não pensam que eles são robôs e estão fazendo aquilo. Tipo, é muito real, assim, sabe? Então tem o questionamento também
dos próprios robôs, assim. Eles seguem 3 leis básicas, né? Que são as famosas leis do Isaac Asimov, que é um famoso autor de ficção científica, que ele escreveu 3 leis, que são as 3 leis básicas que todo robô tem que obedecer. Que é a lei número 1, que é um robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano se fira, né? Tem a lei número 2, que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto quando essa lei vai contra a lei número 1, e tem a lei número 3, que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflitos com a lei 2 e 1, né? Então a série se baseia nisso. Só que aí a gente vê aos poucos que eles vão passando por cima dessas leis, né? Isso que eu achei bem interessante dessa série. O importante de falar no começo é que essa série, ela é inspirada num filme, né? Na verdade, É verdade. foi um filme que, deixa eu ver aqui só o ano que ele foi lançado. Acho que é 73. É de 73, isso. É um filme de 1973. Enfim, daí a série foi criada inspirada nesse filme. Eu nunca assisti o filme, não sei como é a história, mas, se não me engano, no filme eles exploram outros parques, assim, né? Que também vai ser explorado agora na segunda temporada e tal. Novos parques, mas, enfim, é só um filme, né? Não era uma série antiga. Eu queria saber pra vocês, assim, caso vocês estivessem lá, o que vocês seriam? Seriam bonzinhos? Seriam maus? Eu sou uma pessoa que eu sou muito boazinha, sério. Tipo assim, eu me questiono realmente, que nem eu falei, até jogando GTA, assim, sabe? A pessoa fala, eu sério que tem que bater, assim, uma prostituta, sabe? Eu coloco isso num plano maior, tipo, a gente, né, aquilo ali não é um ser humano. A gente sabe, não é um ser humano. Mas teve cenas na série que, tipo, a gente teve espancamento de mulheres robôs, sabe? Androides, assim, mas... E aí, aquilo ali foi muito forte, assim, pra mim. Eu não conseguiria. Mas tu vê que o próprio caso ali do William, né? Que eu não vou dar aquele spoiler. Sim. Ele era uma pessoa que... Como assim? Não. Vanessa, aqui é Botecana. Aqui tem spoiler, tá aberto, Vanessa, por favor. O William, o Homem de Preto. Aqui tem spoiler. O William, né? O famigerado Homem de Preto. Quando ele entrou no parque, ele era super bonzinho. Ele sabia que os androides eram androides, mas ele tinha a decência de questões morais de defender, de não se machucar e de como aquilo ali, tudo, como ele tá muito tempo dentro, visitando o parque, como que tudo mudou. Tipo assim, ele sabe que ele tem poder em cima daqueles androides, então ele sente prazer ou em matar uma criança na frente da mãe, em matar um pai, enfim, de colocar armas. Ele não tem mais discernimento, né? Então eu não sei como seria estar dentro de um ambiente desse. Mas as únicas questões morais que me dão ainda é o que eu não faria. Eu acho que eu não chegaria tanto no meu relacionamento com robôs. Mas isso é importante, né? A gente tá vivendo, por exemplo, a gente tá entrando muito numa era da realidade virtual. E aí eu acho que a gente vai começar a se questionar muito sobre isso, né? De relacionamentos com máquinas agora assim, então... Mas dei um tirinho na mão, assim, Vanessa, só pra, dar um susto, assim, e tal. Jamais. Nem xingar. A gente já teve esse debate do que é humano, do que tem vida ou não, no cast sobre Black Mirror, né? Então acho que vocês podem ouvir um pouco mais sobre a minha opinião ali no link aqui no post. Mas, cara, eu iria aproveitar todas as possibilidades que tem, de sexo, de matar, de tiro, de ser bonzinho e de ser o vilão também, cara. Já que estamos no parque, já que estamos pagando caro pra estar ali, pelo menos isso deixa eu entender, que pra estar ali é muito caro, vamos aproveitar todas as possibilidades que existem ali dentro. Eu não teria pudor sabendo que aquele robô, ele vai esquecer daquilo ali, ele não vai se lembrar. Ele só se lembra por causa de um update que o Bernard fez, que era o chamado devaneios. Mas antes daquilo, os robôs, eles não se lembravam de nada que acontecia antes. Então, cara, eu tô tranquilo porque eu sei que eles não se lembram, que eles não sentem aquilo, que eles esquecem em um piscar de olhos.
Tá, mas aí tu ia assaltar banco, tu ia matar, tu ia fazer de tudo, assim, ou tu ia, não, isso aqui eu não vou fazer. Teria um limite, assim, pro teu personagem lá dentro do jogo? Eu creio que não. Eu acho que só estando lá e fazendo que eu iria ver qual é o meu limite. Hoje, assim, eu diria que eu faria tudo, mas eu não sei se na hora conseguiria matar uma criança que nem o William fez, por exemplo. Acho que isso não, mas de resto... Olha, eu conheço o Eloy bêbado, hein? Esse cara bêbado não tem limites. Esse aí é perigoso, esse guri. Porra. Gente, perigoso, vomita e dorme. O que o Eloy faz bêbado. Sim, vamos deixar o que o Eloy faz bêbado, vomita e dorme. Eu já vi o Eloy bêbado e o Eloy não tem limites. Ronca que é um horror. Mas eu vejo aquilo como uma espécie de metáfora, assim, da sociedade. Tipo, muito do que as pessoas são realmente, elas acabam reproduzindo lá dentro. Muita coisa que elas são repreendidas de fazer no mundo real, elas acabam fazendo lá dentro. E aí isso acaba dizendo muito sobre a índole delas, né? E qual é a tua índole, Ig? Qual é a tua índole? O que tu ia fazer lá? A minha... Te queima, Gui, te queima. Não, eu não ia, tipo, eu não ia ficar me aproveitando, sabe, sei lá, se eu gostaria de ir, porque talvez eu soubesse que aquele lugar ia me corromper, e eu não acho que se eu fosse pra lá, eu não iria me tornar uma pessoa ruim, como aconteceu com o próprio William, né, ele foi corrompido pelo parque, né, então, sei lá, é meio difícil responder isso, mas, por exemplo, o nome do personagem, aquele que faz o cunhado dele, que eu esqueci o nome, que faz o vilão do Logan, isso. Ele era um cara que era um merda, tipo, e ele era um merda na vida real e era um merda no parque. Na verdade, eles lá no parque ele fazia as coisas que ele teoricamente não podia fazer dentro das leis da sociedade, né? Vou ficar do lado do Eloy pra não deixar ele como a única pessoa ruim aqui desse... O único que me queimou aqui dentro. O único que se queimou. Eu vou dar... Eu seria mais ou menos... Tu estupraria, Gustavo? Tu estupraria isso, né? Não, os meus limites. Tu procura estupro no Xvideos. Eu vou... Porra, mas eu tô querendo... Que horror, cara. Mas eu vou basear o meu comportamento no mesmo modo que eu joguei no Red Dead Redemption. Que é um jogo também de PS3... onde tu se passa num faroeste, então tu pode escolher, às vezes tu é bonzinho, às vezes tu é mal e tal. E eu tive comportamentos bem distintos, assim, eu tinha missões que eu salvava, mas teve uma vez que eu coloquei uma mulher na linha do trem pra ela morrer, eu matava coelhinho, mas isso matava coiote. Fazia parte da missão? Isso foi uma decisão tua ou foi uma decisão do jogo? Não, foi uma decisão minha, assim, foi uma decisão minha de pegar uma mulher, entrelaçar e colocar na linha do trem pra ver como que ia acontecer. Nossa, tu é um monstro. E também eu gostava de caçar no jogo. Então eu acho que eu seria um meio termo, assim. Eu mataria alguns robozinhos e tal. Mas eu não estupraria, eu acho que esse é o limite um pouco... Porque na realidade, tudo que tu fizer, pelo menos pra ti, vai ser percebido como real até certo ponto. Porque aqueles robôs, eles são muito realistas, né? Sim, e não é por acaso que eles são realistas, né? Eles são feitos pra parecer seres humanos e pra humanizar as tuas ações. Então, se não fosse pra parecer, se não fosse pra te causar um questionamento, eles não teriam uma aparência humana, eles seriam simplesmente um robô. Sim. Vocês viram que naquele SXSW que teve aonde? Não sei, acho que é Los Angeles. Mas enfim, nesse evento que é de comunicação, que é um evento tipo sobre a tecnologia no mundo, assim. A HBO fez o lançamento oficial nesse evento. Tu pegava convites, né, pra ir, e eles montaram um parque lá com personagens, assim, como se realmente fosse os mesmos cenários, com as pessoas convidando a interagir. Daí tinha umas pessoas que, tipo, tomavam tiro, assim, vinha uma equipe e retirava, assim, o negócio. Eles fizeram bem uma imersão lá nesse evento. Eu achei bem legal, assim, a divulgação dessa forma. Mas não cheguei a ver vídeo nenhum. Imagina! Imagina que louco, né? Assim, até no início da série mesmo, tu não sabe muito bem, pelo menos eu não sei vocês, mas eu não vi nada antes de começar a assistir, nenhuma teoria, nem acompanhei nada. Eu também não. Eu li pouca teoria, inclusive, até hoje. Então, na verdade, até no próprio início da série, quando tu começa com... Se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi, tu começa com o Ted
entrando no mundo, né? Dentro do trem, que ele começa no loop dele. Sim. Aí tu pensa, pelo menos eu pensei, né? Que aquele cara vai ser o protagonista da série, não sei o quê. Mas logo em seguida tu vê que não, ele faz parte tudo do enredo. É, que nem o que falou, né? São várias metáforas sobre questões existenciais do que pode e do que não pode, sabe? Qual é o limite? Eu acho que eles fizeram essa série justamente pra causar isso. Isso não pode. Mas por que não pode? É um robô, sabe? Isso não é uma pessoa. Então tem toda a questão da legalidade e a questão moral do negócio. É totalmente legal fazer aquilo ali, né? Tu pode fazer, mas essas questões existenciais que, tipo assim, ó, óbvio que as pessoas não pensam iguais, óbvio que elas vão ter pensamentos equivocados ou não com contato com máquinas. Então eu acho que foi justamente para isso que a série foi feita, assim, para essa discussão. A gente pode até fazer um paralelo também em questão de comportamento dentro de jogos online, digamos assim. Onde tu, né, como tu não tem contato direto com a pessoa, tu tem só o personagem ali, tu pode falar qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa, tu pode, teoricamente, né, aí que é um nível bem abaixo, assim, em questão de interação, mas também tu tem ali um personagem, e atrás daquele personagem tu tem uma consciência, né, que somos nós, os jogadores. Então tu tem uma proteção da tua personalidade, então tu tem uma certa isenção, como também no Westworld, onde tu separa a tua personalidade do mundo de fora com o mundo lá de dentro. Ao entrar no mundo tem que meio que montar um personagem, né? Tu tem que vestir uma roupa, tu tem que colocar um chapéu, tu tem que pegar uma arma ou não, né? Tem a parte assim de customização assim que é bastante parecida com os jogos que a gente possui hoje, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa então. Até que ponto vai essa diferença entre tu estar jogando um jogo de videogame e controlando um personagem com um controle remoto, ou sei lá, e tu tá vivendo aquela experiência, sei lá, tipo, de uma maneira mais humana? Tipo, até que ponto vai essa diferença? Eu acredito que é mais uma questão de percepção. Quanto mais sentidos estão disponíveis pra ti, mais real a tua experiência. Por exemplo, hoje em dia no videogame, tu tem a tua visão, a audição, né? Aí se conseguirem um dia começar a simular o olfato, o paladar, até mesmo o próprio toque, vai ser uma experiência diferente. Isso vai dando cada vez mais noção, ou melhor, isso vai gerando cada vez menos noção de separação entre o real e o virtual. Então eu imagino que num mundo onde tu consegue ver tudo, onde tu tá imerso o tempo todo, onde tu sente tudo, tu vive tudo, tu acaba tendo uma separação cada vez maior, quanto mais tu joga o jogo, cada vez maior a separação entre o teu eu de fora e o teu eu dentro. Cada vez tu vai te tornando mais aquilo que tu realmente é, como tu havia mesmo dito. Não sei se foi isso que tu perguntou, mas... Se fosse comigo, eu ia ser que nem não foi isso, sim, Her, já ia ter me apaixonado pelo primeiro robô que viesse na minha frente me dando atenção. Se vem o Rodrigo Santoro... Ai, bonito, ninguém nunca me falou aquilo. Quero. Claro que se não tivesse meu namorado, óbvio, né? É exatamente a pergunta. Vocês trairiam dentro do jogo? Dentro do mundo lá? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu não. Não, eu não trairia porque foi a questão é que é muito real, sabe? Eu não trairia. Eu não sei. Não sei. Também pela questão que eu falei da índole, né? Vai de encontro à tua índole. Se tu trairia no mundo real, tu não trairia lá dentro. Mas, Gui, não são pessoas de verdade, Gui. São robôs, são bonecos, são coisas feitas para o prazer, Gui. Foi por isso que eu perguntei pra vocês até que ponto vai essa distinção, entendeu? O futuro, por exemplo, a realidade virtual, tá? A série quer fazer questionamentos, mas eu já me perguntei várias vezes, assim. Relacionamentos. A gente se apaixona por uma pessoa e aquela paixão vai durar entre 1 e 2 anos. E aí depois a gente tem que ficar resgatando várias coisas pra manter aquele amor, e várias vezes a gente fica se questionando se a gente realmente gosta daquela pessoa ou não, porque tem tanta coisa, tanta menina dando em cima de ti, tanto sexo que tu poderia estar fazendo, as coisas já não são mais tão legais com aquela pessoa nesse envolvimento, porque o ser humano tá sempre buscando aquele inicinho, aquelas borboletas na barriga. E aí, com o futuro, daí faz de conta nós casamos com uma pessoa e a gente quer viver a vida inteira com ela. A gente não tem um parque ainda, mas, tipo, a realidade virtual, ela é uma coisa que já é real. A gente já tem vídeos na internet em realidade virtual. Então,
ir para um parque e transar com um robô, que é uma coisa um pouco mais distante, não pode. Mas eu estar casado, estar dentro de uma relação no qual eu tenho meu óculos virtual e acesso a algum vídeo pornográfico, não é traição. Também tu faria isso ou não faria isso? Gostaria de ouvir a opinião da máquina de se queimar, Eloy. Eu tô só ouvindo e escolhendo com muito cuidado as minhas próximas palavras. Mas eu queria perguntar antes o que é considerado traição. Aí acho que entra justamente nisso que a Vanessa está falando bastante, porque aquilo são bonecos sexuais, não tem um sentimento, não tem um relacionamento de fato, eles são robôs, eles são bonecos sexuais. Um vibradorzão. Não, grande. Mas não são bonecos sexuais, gente. Aquilo ali tu toca e tu sente, tipo assim, quentinho, tu é palpável. Tipo, não é uma boneca inflável, sabe? É uma pessoa. Se a tua boneca inflável falasse contigo, acho que seria o... Você apaixonaria. Aí que tá, eu acho que as pessoas não vão mais ter relacionamento com uma pessoa, tipo, se precisa ficar ali, e vão ter relacionamento com o que elas quiserem. Eu acho que no futuro isso vai acontecer. É tipo aquele episódio do Black Mirror, né? Onde a menina comprou um robô pra substituir o cara que havia morrido, vocês se lembram? Não, sim. Não vi esse. É o primeiro da segunda temporada. Pô, ela é uma enciclopédia. É o primeiro da segunda? Se o Eloy falou, acredito, eu não vou conferir. Sim. O primeiro da segunda não é aquele do social media? Não, esse é o primeiro da terceira. 5 estrelas. Ah, tá. Justamente, o que é traição? Eu vejo aqueles robôs com uma função específica. Eles são bonecos sexuais, eles são bonecos feitos pra matar, eles são mocinhos feitos pra morrer. Eles são bonecos, eles são brinquedos. Da mesma forma que hoje também existem esses bonecos, só que menos realistas. São feitos de látex, são feitos disso, são feitos daquilo. Eles são... Eu vejo eles como bonecos. Eu não vejo como traição. Posso me queimar, posso me fuder por estar comentando isso, cara, mas eu não vejo isso. Posso tomar um pé na bunda agora? Eles são status de relacionamento. Posso ouvir da minha namorada então vai transar com um robô? Posso, mas acho que não. É difícil a gente discutir isso, mas sei lá, eu consideraria traição, eu acho, porque é que é uma discussão daí, já entra por uma discussão muito, muito maior do que a própria série em si, né? Essa coisa de criar robôs assim, tão perfeitos, isso nunca vai funcionar para nossa sociedade, porque nunca vai ser aceito, nunca vai ter como a gente lidar com isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entrar num consenso muito por causa de todas essas discussões e dilemas que a gente está tendo aqui, sabe? Então acho que vai ser muito complicado separar as duas coisas. Então acho que isso nunca vai ser realmente implantado dentro da nossa sociedade. Quer dizer, não tem como a gente prever, mas é o que eu imagino, né? No momento que eles adquirem consciência, vocês acreditam que muda completamente a forma de como as pessoas deveriam se relacionar com eles? Muda completamente, porque daí volta naquele debate que a gente teve sobre o Black Mirror, do que é humano e do que é vivo, né? Como é que é aquela frase famosa do penso logo existo, né? A gente parte desse princípio do que é pensante é um ser vivo, independente de ser humano ou não, né? E vocês acham então que os robôs estão certos de quererem dominar e matar todo mundo e ficar com controle do lugar pra eles? Eu acho que se eles lembrarem de todas são 40 anos, né? Maria Dolores. 30 e poucos. Um pouco menos de 40. Se lembrar de todas as coisas, tipo, os jeitos que foi morta. Não sei, eu acho que deve gerar, tipo, uma raiva de, tipo, tu olhar pra pessoa, porque, lembrando, o script é totalmente humano, então aquele robô ele foi feito pra ter consciência de coisas que são certas e erradas, partindo do princípio do script original ali, sem colocar uma consciência do robô. Então ele sabe, ele tem uma mínima consciência do que é certo do que é errado por causa daquelas outras vidas que ele teve com anfitrião do parque. E aí eu acho que na lembrança de ver pessoas, de ver família, tipo, a própria história do pai era muito dolorosa, nesse quesito certo e errado, eu acho que vai ser muito do robô, do Android se revoltar mesmo e querer vingança, por exemplo, sabe? Aquelas pessoas que fizeram, não é tipo assim, agora eu acordei do nada de uma longa temporada e tá tudo bem, só vou ferir alguém que vier falar alguma coisa comigo.
Eu acho que existe uma consciência moral ali do que é certo e do que é errado e de um sentimento de vingança. Eu acho que vai ter, até porque acho que o moral da série é essa, né? Quem discorda? Não, eu concordo. Eu acho que se tu tem 30 anos, 40, 30 anos de gente te fudendo o tempo todo, entendeu? E te matando, e te estuprando, e te batendo, explorando. E aí, se tu lembras de tudo isso, eu acho que é meio impossível tu não ter um sentimento mínimo de revolta e de revanche. Os robôs, eles estão tentando se defender, né? Desses heróis da vida que chegam no parque tentando matar todos, né? Então, se é certo ou errado, eu não sei. Mas eu acho que eles estão só se defendendo. Então, tu tá dizendo que vale matar todo mundo e tem que dominar o mundo lá. É isso que tu tá dizendo? Tem que acabar com a justiça. Eu acho que sim, cara. Eu queria traçar um paralelo aqui com os livros do Asimov. Por exemplo, o livro do Eu, Robô, que são vários contos sobre os robôs que uma hora eles meio que dominam assim o mundo. Eles estão infiltrados e tu não sabe quem é mais humano e quem é robô. E existe esse debate assim, se o robô ele deve viver entre os humanos sem ele dizer para as pessoas que ele é um robô. Eu sei que o livro ele não chega em nenhuma resposta definitiva sobre isso. Ele só abre o debate. Tem que conviver, tem que aprender que esses robôs têm sentimento, que eles se lembram das coisas, mas que a partir do momento que tu muda uma ou outra configuração, ele passa a ser de novo um robô vazio e sem sentimentos e lembranças. Tudo depende da configuração que os humanos dão para um robô. Ah, mas isso se tu faz uma lobotomia no ser humano, acontece a mesma coisa também, né? Também. Então por que nós somos diferentes deles? Só porque eles podem viver mais do que a gente? Não tem resposta pra isso. Te atrapalhou, então? É com um assunto novo que a gente tá discutindo, né? Eu tô brincando, eu sei. Discutindo. Eu acho muito interessante esse debate do que é vivo ou não, do que é certo ou não, e se os robôs podem viver em sociedade. Eu sei que é um debate que eu não quero estar vivo pra ver, porque vai ser muita treta futuramente. Por toda a exploração que é feita com os robôs, né, dentro daquele contexto, da situação em que eles são colocados, né, porque eles estão ali para servir como o entretenimento para os seres humanos. E como eu disse anteriormente, isso é uma metáfora de como o ser humano funciona, de quão ruim pode ser uma pessoa, né? E tipo, eles estão ali à mercê de todas as vontades que uma pessoa tiver. Como tu mesmo falou antes, a pessoa pode é estuprada, ela é espancada, ela é humilhada, ela é morta. E se ela tiver todas essas lembranças, é completamente legítimo que ela se revolte e tente fazer o mesmo contra os seres humanos, com a vantagem ainda de ser de não ser orgânico, né? De ser algo que teoricamente não pode ser destruído, porque, sei lá, né? A gente pode pensar que a consciência de um robô transferida para um outro corpo, eles são basicamente mortais, assim, né? Então eles já têm essa vantagem contra nós. Com certeza seria legítimo se eles se revoltassem contra os seres humanos dentro desse contexto. Queria comentar sobre a segunda temporada, porque o que eu imagino? A primeira temporada ela faz ela tem toda uma carga de surpresa, né? Como nós havíamos comentado, a série não se passa em ordem cronológica, então tu vai descobrindo junto com a série as coisas que estão acontecendo, e ela coloca diversos pontos de discussão interessantes na razão da consciência dos robôs. Vocês acham que a segunda temporada tem como manter essa discussão e manter a surpresa, ou a primeira temporada meio que já começou e desgastou já o assunto? Não, eu acho que foi que nem eu falei no início, assim, a HBO, ela tá entrando num final de uma série que, tipo, que levantou muitas assinaturas do canal, que foi Game of Thrones. Eu ouvi muitas pessoas falando que Westworld seria uma série pra substituir esse hype, assim, então eu acho que veio muito mais, assim, veio muito mais questionamento, veio muito mais a própria visão de robôs e... Enfim, eu nem imagino, sinceramente, que nem o Eloy falou, é um assunto tão novo, são tantas coisas a se identificar por ser legais ou morais, assim, tanta coisa pra se questionar que eu não tenho nem ideia, assim, do que eles vão trazer. Eu tô só ansiosa sobre algo que realmente, assim, é uma série muito inovadora, porque, né, falar sobre
sobre isso, assim, interagir e a gente ficar sem palavras, assim, de tipo, o que é certo e o que é errado mesmo dentro daquele contexto. Até da gente mesmo, sobre as próprias questões existenciais. O próprio ser humano, sem máquinas, ele já tem uma dificuldade muito grande em entender essas duas coisas sobre legalidade, sobre moralidade. Então, eu tô esperando que venham. Não vai ser mais do mesmo, com certeza. Vai ser, acho que, uma temporada pra as pessoas gostarem muito, muito, muito da série, assim, tipo. E esse negócio de não ser na ordem cronológica, que pareceu que pra gente, durante metade da série, foi uma coisa muito arrastada, até a... Como é que era o nome daquela prostituta do bar? Alguém lembra? A Clementine? Isso. Até ela começar a se ligar, isso foi metade da temporada, sabe? A gente ficou ali, insistindo naquilo ali. E foi, tipo, terminou super bem. Então, eu acho que agora que a gente tá ansioso pra ver realmente começar. Eu acho que vai ser muito foda a próxima temporada. Acho que eles vão investir muito nesses questionamentos, trazer muito público pra dentro da série, assim, sabe? Pensar em futuro e pensar nessas coisas que eu acabei de falar. O que eu penso, tá? A série, pra mim, ela foi uma surpresa bastante boa. Acho sim que ela veio pra substituir o Game of Thrones, só que eu ainda acho que falta muito feijão pra ela chegar no patamar que o Game of Thrones chegou hoje, mas ela tem tudo pra chegar lá e talvez ser melhor, né? Eu li numa entrevista do Jonathan Nolan, que é o produtor e diretor da série, né? Que é o irmão do Christopher Nolan, que ele disse que ele tem história e roteiro para 5 temporadas. Então Eita. Tem muito chão ainda pela frente, né? E eu não sei o que esperar da segunda temporada. Eu tô bem ansioso e eu tô com esperança, sim, que seja uma temporada melhor do que a primeira. Ainda que eu tenha gostado bastante dessa primeira. Essa série, claramente, ela tá sendo preparada para substituir Game of Thrones, né? Que vai pro último ano, o ano que vem. Tanto que Game of Thrones estava sendo passado desde 2011, né? Sem nenhum hiato tão grande. E pela primeira vez, Game of Thrones não vai ser transmitido e o Westworld vai ser transmitido mais ou menos na mesma época, né? No mesmo calendário ali de Game of Thrones. Então, claramente ela está sendo preparada para substituir a série de maior audiência da HBO e uma das maiores de todas, que é Game of Thrones. Eu acho que nessa segunda temporada a gente já foi dito, né? Já foi revelado que a gente vai ver mais sobre outros parques, né? Sobre o Shogun World, que é o parque dos samurais e tal. Que eu acho que vai ser bem legal, que não vai ser mais só um parque do Velho Oeste, né? Vão ter outros com outras temáticas, que a gente já teve até um gostinho na primeira temporada. Assim, a gente teve um vislumbre de umas roupas de samurai lá que eu achei bem legais. E acho que vai focar muito nessa revolta dos robôs, né? E em como eles vão lidar com tudo isso, né? Porque a série acabou bem com esse descobrimento deles, né? Primeiro com aquela rebelião da prostituta lá, que eu esqueci o nome, e do Rodrigo Santoro e tal. Acho que vai ser isso. E acho que vai ser bem interessante nesse sentido. Essa guerra, entre aspas, digamos assim, entre os robôs e os humanos e os novos parques, né? Justamente isso dos novos parques que eu mais tô esperando pra ver. De verdade, se tiver, por exemplo, um parque no mundo do Tolkien, porra, cara, aí eu vou ficar, caralho, velho, o mini Senhor dos Anéis, entendeu? Daí passa uma temporada só lá dentro. Parque medieval, né? Ia ser massa. Puta, cara, aí sim, aí eu ia ficar... Caralho, isso aqui é muito massa, né? O Shogun World já foi confirmado. Já foi confirmado? Foi confirmado. Até contrataram aquele ator que fez o Wolverine Imortal, o filho do Samurai de Prata, que era meio que o vilão do filme, assim, no começo, sabe? Não lembro, né? Ele foi escalado pra segunda temporada de Westworld. Se pudesse existir um parque ao gosto de vocês, com qual tema seria? Pode ser pornô, uma grande orgia. Mas já é assim. É verdade. Pra que ter um tema desse se tu pode fazer isso em qualquer tema que tu escolher? Cara, o meu mesmo seria um mundo do Tolkien, assim, com elfos e anões. E aí tu saía pra uma grande batalha. E aí tu escolhia a tua gangue, sei lá. Eu acho que seria mais ou menos... Seria um mundo meio RPGzão. Não seria o colégio, a tribo. Que pariu. Eu ia voltar pra segunda série e bater na minha professora, né? Não, mas falando sério, eu acho que seria legal se fosse no espaço, assim. É, eu pensei no espaço.
Uma coisa meio Star Wars, assim. Tipo Star Trek. Na verdade, eu pensei em algo mais meio que espiritual, assim, por exemplo. Eu sou espírita, né? Daí eu fico várias vezes pensando, não vejo, eu juro, falo sem querer assim, não vejo a hora de morrer pra ver como é que é lá. Tipo... Mas é que eu leio muitos livros, e aí, tipo assim, por exemplo... até tem num filme lá no nosso lar, tem o Aerobus, que tipo, tu pega da colônia onde tu tá e tu pode pegar esse ônibus e ir pra outra colônia, que era tipo o espaço, o planeta, e aí tu fica vendo assim o que tem na volta e... Nossa, imagina se tivesse um parque assim, tipo, e que tu pudesse fazer, por exemplo, eu sou espírita, mas eu também faço meditação, então eu gosto de coisas envolvendo Buda e Gandhi, então eu acho que um parque meio espiritual, uma pegada, tipo, as pessoas vão pra lá pra meditar e se conectar com o Nirvana. Acho que... uma coisa de meio de drogado sem ser drogado, sabe? A Vanessa pensando em meditar e tal, que massa. Uma pessoa muito centrada, né, cara? Não Mas eu acho legal. Mas se a gente fosse pensar em épocas, tipo, em temas pra parque... só de épocas do passado, assim. Acho que medieval. Eu acho que era vitoriana, talvez. Eu ia pensar ali nas cruzadas naquelas épocas, assim. Aqui eu, quanto mulher, eu não ia gostar muito disso. Tipo, é muito mesmo, sabe? Não sei se eu... Pois é. Ia ser muito mais legal pra homens, porque vocês iam poder andar de cavalo, sair, fazer um monte de coisa. Tipo, o que ia ter pra mulher fazer nesses lugares, sabe? Nada. Mas seria uma desbravadora lá, entendeu? O que é a mulher, não sei o que, e tu mata o cara, tipo... Já pega a espada e já passa no pescoço, coisa que eu não faria, já ia morrer na hora ali, né? Não bate em mim! Uma coisa assim, não sei. Eu gostaria de viver num mundo onde eu sou feliz. As pessoas me respeitam. Eu também já pensei. Uma vez eu tava falando com um amigo meu que eu queria muito assim, ó. A gente tá muito na onda, tipo, a gente vê série dos anos 80, por exemplo, Stranger Things. Tá muito, tipo, o próprio choque de cultura, a temática dele é bem 80, assim, a gente pega aqueles personagens, eles não são motoristas atuais, são motoristas do passado. É a sensação que dá, né? E aí eu tava pensando, tu imagina se não que a gente conseguisse voltar ao passado, mas que a gente conseguisse por realidade virtual, algum meio, tipo, que nem no Black Mirror. Aquele episódio mesmo das mulheres que ficam juntas no final, sabe, Eloy? São Junipera. Eu queria muito que acontecesse isso, que eu pudesse ir pra um lugar no passado e viver aquilo. Por exemplo, eu queria muito ver o Porto Alegre nos anos 70, 80, assim, sabe? Construção, ou como era aquela parte ali do Praia de Belas, ou do Beira Rio. Então, tipo, não é nem voltar pra um parque, assim, tipo, que a gente pudesse viver situações em épocas não precisa nem ser tão medievais, mas, tipo, décadas passadas. É que quem poderia fazer isso, tipo o Zuckerberg, ao invés de ele ficar coletando dados das pessoas pra vender, ele poderia muito bem investir esse dinheiro pra fazer esses parques temáticos pra gente ser feliz nessas épocas assim, entendeu? Isso aí vai ser muito legal. Espero que daqui umas 3 gerações a gente vai reencarnar, né? Vocês não são espíritas, mas eu tô dizendo pra vocês que sim. A gente vai ter. Se a gente reencarnar e se encontrar, eu vou dizer, Vanessa, tu tinha razão, olha que massa. Eu vou lembrar. Amor, o recado final, eu nunca te trairia com robô nenhum, óbvio, né? Capaz, nem pensar uma coisa dessas. E pros solteiros, eu acho que, né, a gente teria mais chance de ter uma namorada. Né? Uma namorada petista. Bolsonaro. Que fique bem claro. Tá. Eu gosto muito dessa série, da primeira temporada dessa série, apesar de eu achar ela meio mecanizada, a mecânica ela é muito boa. Como assim, mecânica? Ela é uma piada com robô. Ah, tá. Ninguém nem entendeu. Mas eu achei que tinha um argumento pra isso. Não, essa é idiotice. Ah, tá.